Boa noite, a paz seja convosco, a todos os presentes, a todos que nos acompanham pela transmissão. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, capítulo 17. Amém? Glória a Jesus. Deus é bom o tempo todo, amém, amados? Amém? Glória a Deus. Evangelho de São Lucas, capítulo 17, 20 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Então diz assim a palavra de Deus. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está em vocês. Amém? Amém? Fala para a pessoa do outro lado, o reino de Deus está em você. Amém? Glória a Deus, amém? Veja que o povo de Deus o aguardava, a manifestação, e como o próprio Jesus ele diz aqui, a manifestação de um reino visível, de um reino imponente, de um reino poderoso, de um reino que se estabeleceria a partir do seu poderio bélico, político, das suas influências, hoje se usa esse termo, mas geopolítico, né? De uma forma geopolítica. E havia uma expectativa daquilo que Deus já havia prometido ao seu povo, do que Deus ele iria resgatar, libertar o seu povo, mas o povo de Israel tinha uma expectativa de que Jesus, o Messias, vamos dizer assim, ele viesse estabelecer um reino terreno, um reino de poder. E hoje a gente vê, por exemplo, nas guerras hoje, é o que nós presenciamos, nós vemos, e enfim, é noticiado todos os dias, Quantas nações se levantam contra Israel, né? Quantas nações se levantam? Israel está sempre em guerra, está sempre lutando, está sempre se defendendo, está sempre tentando se estabelecer, porque existe um domínio territorial que ali está sempre fervendo aquela região ali, né? E Israel, embora tão pequeno, mas é uma nação poderosa em Deus, amém? Poderosa porque existe promessa sobre a nação de Israel. E hoje nós vemos Israel lutando, se defendendo, se estabelecendo, e na verdade, aqueles que ainda aguardam a vinda do Messias, esperam ver um momento em que Israel se estabelecerá sobre as outras nações e se levantará como um governo poderoso, enfim, um reino poderoso. Mas quando o reino de Deus ele é manifesto, e Jesus ele fala a respeito do reino, ele não fala de um reino que é territorial, que é humano, que é terreno, e que vem a partir de qualquer perspectiva de poder humano. Não. Esse reino que Jesus vem estabelecer é um reino que ele não é físico, ele não é material, mas é um reino que ele é estabelecido no coração do homem. Amém? O reino de Deus, o reino que ele vem ser estabelecido em todo aquele que crê, em todo aquele que recebe, em todo aquele que aceita, todo aquele que reconhece que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. E todo aquele que entende essa verdade e recebe essa verdade, o reino de Deus está então estabelecido. O reino de Deus habita em você, amado. Amém? Quem crê aí? O reino de Deus habita em você. Lucas capítulo 17, 21, ele vai dizer: nem está aqui, nem lá, não é visível, mas o reino de Deus está em vocês, entre vocês, dentro de vocês, depende da tradução. Amém? E nós vemos a palavra de Deus falar a respeito disso, que o reino de Deus ele não é algo visível,
mas é algo que move os corações, que transforma os corações, que muda a realidade e a natureza humana, que transforma o coração humano. A palavra de Deus vai dizer que Deus nos daria um novo coração, um coração transformado, um coração segundo a vontade de Deus. Romanos capítulo 14, 17, a palavra de Deus diz: o reino de Deus, ele não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Amém? São valores que não são materiais e humanos, são valores espirituais, valores humanos, no sentido de dentro para fora, daquilo que Deus opera no nosso interior. Então, quando nós entendemos essa realidade, ele diz que o Espírito Santo, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós. A presença de Deus está em nós. Deus nos deu o Espírito Santo, ele disse assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu darei o meu Espírito, e esse Espírito o guiará à justiça, à verdade, ao juízo. Esse Espírito te conduzirá, o Espírito Santo revelará todas as coisas, o Espírito Santo trará a vontade do Pai a cada um de nós. E quando nós olhamos esse texto, ele fala que o reino de Deus está em nós, é um reino que tem governo, irmãos. É um reino que tem governo, e quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós entregamos a nossa vida a esse governo. Nós somos embaixadores do reino. Nós habitamos e carregamos o reino. O reino, ele não é algo que se pode ver fisicamente, mas é algo que é espiritual, que é vivido por todos aqueles que recebem a Cristo, que amam o Senhor, que caminham com Jesus e que estão dispostos a viver uma transformação. Amém? Que estão dispostos a viver uma experiência com Deus. E quando a palavra de Deus ela fala a respeito disso, ele vai nos trazer a ideia de que o reino de Deus, ele primeiro não é físico, como eu já disse, mas é a vinda do reino que não é marcada por sinais externos, não é marcada por exércitos, não é marcada por conquista territorial, mas é uma transformação. Amém? Eu acredito que cada um de nós aqui, que estamos aqui hoje, que um dia teve uma experiência com o Senhor, teve de alguma forma a sua vida tocada e transformada. Amém? Sim ou não? Por quê? Porque o reino de Deus passou a se mover em você. Quando Jesus ele ora, ele fala: Pai, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Então que o reino de Deus se estabeleça, mas não como um governo humano, mas um reino que habita em nós, e que nós carregamos a natureza de Deus, que carregamos o poder de Deus, que carregamos as promessas de Deus, que carregamos aquilo que é celestial, é sobrenatural. E pensando a respeito disso, irmãos, olha como Deus é maravilhoso, que como pode alguém como eu ter dentro de mim, habitar em mim algo tão poderoso, grandioso? Como pode alguém como eu receber e carregar uma natureza tão grandiosa e poderosa? Isso é tão tremendo que não chega ao nosso entendimento, nós não discernimos. Porque se nós discerníssemos, meus irmãos, a gente estaria abalando o mundo. Amém? Sim ou não? Se nós discerníssemos o poder que nós carregamos, o poder que habita em nós, o reino que habita em nós, nós estaríamos abalando o mundo, irmãos. Nós estaríamos derrubando reinos, muralhas, barreiras, no nome de Jesus, estabelecendo o reino de Deus. E é interessante porque os fariseus, os religiosos da época também não entendiam o que estava acontecendo. Embora eles conhecessem tudo, tinha toda a lei, conhecia todas as promessas de Deus, mas eles não conseguiam compreender que diante deles
o reino de Deus estava sendo estabelecido. O reino de Deus já era chegado. Jesus disse, o reino de Deus já é chegado, mas havia algo que Deus precisava fazer. E às vezes nós estamos caminhando, nós estamos na igreja, estamos servindo a Deus, e ainda não entendemos que o reino está em nós. Amém? Que o poder de Deus habita em nós e que Ele se move em nós. E que se o reino de Deus Ele habita em nós e se move em nós, irmãos, Ele não depende de ninguém que está ao meu lado. Para eu adorar a Deus, não depende da pessoa que está do meu lado. Amém? Sim ou não? Para eu servir a Deus, não depende de quem está servindo ou não. Eu não preciso ficar olhando, ele está fazendo, então eu não vou fazer. Se ele não está fazendo, eu faço. Se ele não está fazendo, eu faço. O reino de Deus habita em você, faz você, meu querido. Fala aí para a pessoa, faz você, irmão. Para de frescura, né? Porque o reino de Deus habita em nós. O poder de Deus habita em nós. Então, aquilo que Deus tem para realizar em mim, através de mim, depende de quem, irmãos? De quem? Fala aí, depende de você ou de mim, irmão? Pergunta a pessoa que está ao teu lado. Fala assim, depende de mim. Aleluia. Depende de mim. Isso se chama autorresponsabilidade, né? Eu faço porque eu tenho um chamado. Eu faço porque eu entendo que o reino de Deus habita em mim. Eu faço porque Deus tem algo para mim, pessoal. E aquilo que eu fizer é porque eu tenho algo entre eu e Deus. O reino de Deus habita em mim. O poder de Deus habita em mim. A unção de Deus habita em mim. Aquilo que Deus, as promessas de Deus habitam em mim. Então não depende de ninguém para fazer. Eu não dependo de ninguém para fluir. Eu não dependo de ninguém para mover. Eu dependo do Espírito de Deus que habita em mim. Aleluia! Amém? Eu dependo do Espírito de Deus. O reino de Deus não é um CNPJ. O reino de Deus não é uma estrutura. O reino de Deus não é métodos. Embora todas essas coisas são necessárias. Amém? Antes que o pastor está falando. Não, todas são necessárias. Mas eu quero dizer que o chamado de Deus é para mim e para você, pessoas, seres humanos, indivíduos, o qual Ele chamou. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz, o reino de Deus não é comida nem é bebida, mas é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Porque se o Espírito de Deus habita em mim, ou seja, existia um desentendimento ali, eu ia usar uma gíria, uma contenda. Eu ia falar, eu tinha uma treta ali, não é treta, né, irmãos? Não vou falar isso na hora tá gravando, né? Existia um descontentamento, existia uma contenda ali entre os irmãos, sobre aquilo que deveria se comer, se beber e isso, aquilo. Ai, como é que tem que ser? Tem que ser assim, tem que ser assado. Ai, é bonitinho, é feio. Ai, come assim ou come assado. Paulo fala, pera, reino de Deus não é isso não, meus irmãos. Reino de Deus é essa frescurada não. Ai, não gostei, não gostei. Você está de cabelo curto ou de cabelo enrolado? Que agora eu cortei, né? Está de molinha, sem molinha, não sei o que lá. Não, tem nada a ver com isso. Fala, o reino de Deus é paz. Fala para a pessoa que está ao teu lado. Paz, irmão. O reino de Deus é alegria, irmão. E o reino de Deus é justiça no Espírito Santo. Aleluia. Aplauda Jesus. Glorifique a Ele. O reino de Deus não está preso à tradição, a costumes. Mas o verdadeiro reino de Deus, ele flui daquilo que é fruto do Espírito. Então, a paz é um fruto do Espírito. A alegria é um fruto do Espírito. Amém? A justiça é Deus, Ele é justo. Então Ele vai dizer, o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é aquilo que é material, não é aquilo que é humano, não é aquilo que é mensurável.
Mas é justiça, porque nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. Com aquilo que são os princípios, os valores, aquilo que nós nos relacionamos com a sua palavra. Então é a justiça de Deus, a palavra de Deus ela é justa, ela vai nos julgar diante de Deus. É através da palavra que nós recebemos perdão, que nós damos perdão, que nós recebemos a graça, o arrependimento, a misericórdia. Então ele diz, o reino de Deus, ele se baseia naquilo que é a justiça de Deus. O reino de Deus é a paz, porque quando nós entendemos essa justiça, a paz de Deus, que excede todo entendimento, conforme está escrito no livro de Filipenses, ela guarda o nosso sentimento e o nosso coração. Amém? Quem carrega o reino de Deus, carrega a paz. Amém? Amém? Carrega a paz, irmãos. E nós vemos muitas vezes, como eu posso dizer, os cristãos, os irmãos, que não conseguem ter paz, não conseguem descansar o coração, não conseguem, sabe assim, diante das circunstâncias externas, daquilo que acontece ao nosso redor, que é lançado contra a gente, não conseguem encontrar descanso e paz. Mas Jesus diz, eu vos dou a minha paz. Ele já nos deu. Por quê? Porque o reino de Deus habita em nós. Amém? Então nós precisamos nos apropriar dessa realidade, dessa vida. Está difícil, está ruim, mas nós temos um lugar onde nós podemos encontrar descanso. Está difícil, está ruim, não está fácil, mas nós temos um lugar onde nós podemos ter paz. E é na presença desse Deus, e é na presença desse Deus que nós carregamos, irmãos. Ele diz que o reino de Deus também é alegria no Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer que a alegria do Senhor, ela é o quê? A nossa. Por que a alegria do Senhor? Podia ser outras coisas a força, não é verdade, irmãos? Podia ser, sei lá, a alegria. Parece que não combina muito, né? Sim ou não? Parece que não combina, mas a alegria é a força? Não é nem a força que tem que gerar alegria, mas falando, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria que vem do Espírito. A alegria que vem da presença de Deus. A alegria que vem do gozo, do refrigério, vamos dizer assim, eu usar um termo que não é muito próprio, vamos dizer assim, mas da virtude, vamos dizer assim, que é gerada do Senhor quando nós nos relacionamos com Ele. Quando nós estamos na presença dEle. Quando Ele renova os nossos corações. Então Ele nos promete nos dar alegria, o Espírito Santo nos dá alegria. E muitas vezes nós caminhamos reclamando, murmurando, praguejando, lamentando, quando na verdade nós precisamos levantar, abrir os nossos olhos e dizer, Senhor, eu me alegro no Senhor por mais esse dia. Ah, mas está difícil, Senhor, eu me alegro no Senhor, porque eu sei quaisquer que forem as dificuldades, as lutas, as adversidades, o Senhor está comigo, eu não estou só. Eu me alegro no Senhor, porque o Teu Espírito habita em mim, porque mais um dia o Senhor vai me ajudar, e eu vou vencer mais esse dia. Eu me alegro no Senhor, porque eu carrego o reino, e eu quero transbordar esse reino, eu quero que esse reino se manifeste em mim. Então o reino de Deus, ele está em nós, ele está presente em nós, e ele não só quer nos dar alegria, paz e justiça, mas ele quer que esse reino se manifeste, amados. Amém? Que esse reino se manifeste dentro de nós, através de nós. O reino de Deus, ele é diferente dos outros reinos terrenos. O reino de Deus, ele não se impõe à força. Mas o reino de Deus, ele traz uma transformação interior,
daqueles que creem e descansam no Senhor. E por que o reino de Deus está dentro de nós, amados? Porque primeiro, Deus deseja se relacionar com cada um de nós. Amém? Deus, Ele deseja se relacionar. Ele não precisa. Porque na verdade quem precisa de Deus somos nós, não é verdade? Amém? Ele não precisa. Mas Ele deseja se relacionar com cada um de nós. E nessa perspectiva nós percebemos um Deus que é tão grande, que é tão eterno, tão majestoso, mas que Ele deseja uma relação íntima comigo e com você. E por que muitas vezes nós não vemos o reino de Deus se mover em poder na nossa vida, naquilo que a gente se propõe, vamos dizer assim, para Deus? Porque Deus, Ele espera mais intimidade de cada um de nós. Talvez aquilo que nós estamos entregando no nosso quarto, porque é muito fácil a gente ter performar, né? Para mostrar serviço. Faça aqui, faça ali, faça aqui, faça ali, faça aqui. Mas o lance mesmo está quando você se fecha no quarto, irmão. Amém? 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 Jesus disse: eu busco os verdadeiros adoradores, os que me adoram em espírito e em verdade. Então o Senhor, Ele nos chama para uma realidade íntima, para nós fecharmos, como Jesus disse: olha, fecha a porta do teu quarto, ora em secreto, que o Pai em secreto ouve e te recompensará. É nesse ambiente que o Senhor, Ele quer ativar o reino de Deus em nós. Nos revestir de poder e autoridade para cumprir aquilo que é o chamado, para cumprir aquilo que é a vontade dEle, para cumprir aquilo que é o propósito dEle, para cumprir aquilo para o qual Ele nos designou. Amém? Então tudo começa onde, irmãos? No quarto. O reino de Deus está. Amém? E aí quando nós nos relacionamos com Deus, nós passamos então a ter a sensibilidade, o discernimento, o conhecimento, a clareza, entende ou não? A percepção, a sensibilidade daquilo que Deus quer fazer e se mover em nós e através de nós. Então, por que o reino de Deus está dentro de nós? Porque Deus deseja esse relacionamento. Porque Deus deseja uma transformação, não só nossa, do indivíduo, mas uma transformação do mundo, que começa em nós. E é interessante isso, irmãos, porque, vamos dizer assim, hoje em dia, né, na atual sociedade, né, que a gente vivencia, tal, experimenta, sempre tem sequestradores como eu posso dizer, me fugiu a palavra, sequestradores de bandeiras. Então, sempre tem alguém que vai sequestrar uma bandeira para dizer: olha, sei lá, vamos lutar pela causa de não sei quem, vamos lutar pela causa de não sei quem, vamos lutar pela causa de não sei quem, bota todo mundo debaixo desse guarda-chuva, se autoproclama representante daquele determinado movimento ou bandeira, e aí toda aquela galera que está debaixo dessa bandeira fica esperando que aquele determinado órgão, daquele determinada ONG, daquela determinado poder, a determinada autoridade, faça alguma coisa, que aí ela vai fazer alguma coisa. Transfere a responsabilidade. E essa é uma mentalidade, é uma ideia, mas que no reino de Deus, Deus não transferiu a responsabilidade. Amém? Estão pegando a visão, irmãos? Estão entendendo? Estou complicando? Estou tentando fazer claro. No reino de Deus, pelo Senhor me dar o reino e Ele habitar em mim,
eu não preciso, entenda o que eu estou falando, eu não preciso de uma igreja para me fluir no reino. Eu não preciso de uma denominação que me diga o que eu tenho que fazer, no bom sentido da palavra, irmãos. Entendam, por favor, o que eu estou falando. Eu não preciso de um pastor para dizer para mim, olha, você tem que orar para alguém curar. Você tem que orar por alguém, você tem que abençoar alguém. Por quê? Porque eu já recebi essa palavra de Jesus, o reino de Deus habita em mim, e eu não preciso que ninguém diga o que eu tenho que fazer. Porque se eu tenho o Espírito de Deus, e eu tenho uma necessidade diante de mim, eu porto o reino de Deus e falo assim, eu estou aqui como representante do Senhor, e eu vou orar por você em nome de Jesus. Amém? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou tentando fazer claro para não parecer que eu estou aqui sendo reacionário. Não é essa a minha ideia, amém? Mas sim trazer a ideia de que o reino de Deus, amados, ele habita em nós. E que a partir de hoje, todos nós que estamos aqui, nós não temos desculpa para não fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Estão captando a ideia ou não? Sim ou não? Então no teu trabalho, quem importa o reino de Deus? Fala eu. Quem tem que manifestar o reino de Deus? Não é o pastor? Não é o líder? Não é o irmão? Não, sou eu. Amém? Eu lembro quando eu converti, alguns aninhos atrás, tinha aqueles cultos de libertação, aí os caras ficavam endemoniados, as pessoas ficavam endemoniadas, expulsavam demônio, e eu ficava assim, com os olhos regalados desse tamanho, e eu falava, meu Deus, o que é isso? E o meu pastor, o pastor Nelson, ele diz assim, demônio não tem que conversar com o demônio, não. Demônio você tem que mandar embora. Sai, não tem que entrevistar, não tem que conversar, não tem que perguntar nada, ele tem que sair. É assim que funciona. Tá bom, né? Para você é fácil, né, pastor? Tá bom, então. E aí, tipo, né? E aí, um dia, beleza, aí eu sempre ouvia ali, até no escudo de libertação, caía ali, pá, sai do nome de Jesus. Aí você prendia, expulsava. Eu falava, meu Senhor, eu orava e buscava a Deus, ia no escudo de oração, aquela coisa toda, né? Aquela fé e tal. E aí, eu falava, Senhor. E ele falava assim, não adianta ligar não. Porque se o demônio ficar se alguém ficar endemoniado na tua frente, é você que tem que expulsar. Não tem que ligar para o pastor, chamar socorro, é você. Tá, beleza, né? Aí um dia eu fui fazer uma visita. Uma pessoa, um primo na verdade, era um familiar, era um primo da minha mãe e tal. E nós passamos e eu parei ali, fui conversar com ele. Estava eu e minha irmã, eu era novo convertido, ela era mais ainda. Aí nós paramos lá, fulano de tal, nem lembro o nome dele, mas, vem cá, tá tudo bem, como é que tá, papapá. Aí vi que ele estava meio oprimido assim, falei, você me permite orar por você? Jesus está aqui, eu comecei a falar de Jesus para ele, né, Jesus isso, Jesus aquilo, tal, aquela coisa de crente. Aí eu peguei, de cristão, né, aí eu peguei e falei para ele assim, posso orar por você? Pode. Aí eu fui orar pelo cara. Quando eu pus a mão, comecei a orar, ele... Falei, Senhor Jesus, o que eu faço agora? Aí eu fiquei no pânico. Aí eu... Sai em nome de Jesus. Aí eu falei, Paula, o que eu faço agora? Vamos orar. Põe a mão nele que eu vou orar. Senhor, em nome de Jesus, sai, repreende. Aí quando eu falava assim, sai em nome de Jesus, ele fazia... Porque o demônio é debochado, eles são folgados. Aí eu peguei, e eu orava, eu falava, sai em nome de Jesus. Aí, mas morrendo de medo, né, naquela situação, pensando, meu Deus, eu vou ligar para alguém para vir aqui, socorrer, fazer alguma coisa, não sei o que eu faço. E aí eu orava, sai em nome de Jesus, te repreendo, o sangue de Jesus tem poder e tal. E eu expulsava o demônio, ele... Sai, ele. Aí eu falei assim, aí eu pensei, nossa, eu vou chamar alguém, eu vou ter que chamar alguém.
Aí na hora que eu estava assim, o Espírito Santo me falou assim, o Espírito Santo me trouxe a memória, né? A frase do meu pastor. Ele falou assim: quando você for expulsar o demônio, você tem que expulsar com autoridade. Não é com medo, tem que ser com autoridade. Aí eu lembrei daquela frase, aí na mesma hora, sabe quando deu aquela Kamehameha, né? Deu uma revestida, aí uma coragem, vamos dizer assim, né, do Espírito. Eu peguei e falei assim, pus a mão nele e falei assim: demônio, você vai sair agora, em nome de Jesus, que eu não tenho nada contigo, sai! Aí ele saiu. Amém? Aí o demônio foi embora. Por quê, amados? Porque o reino de Deus habita em mim. E porque o reino de Deus habita em mim, eu tenho autoridade em Cristo para expulsar demônio, amém? Para orar, para abençoar. Então o reino de Deus habita em você, está em você. Então se mova em nome de Jesus na direção desse reino. Quem está ao teu lado? Quem está à tua volta? Ansioso pela manifestação dos filhos de Deus, pela manifestação do reino de Deus. Pense, irmãos, porque você vai sair daqui hoje em nome de Jesus, com entendimento, compreensão, coragem, para ir lá e fazer aquilo que o Senhor já te disse. O reino de Deus, ele está sobre nós. Ele é um reino perfeito, ele é um reino eterno, é um reino que transforma coração, é um reino que traz a manifestação da vontade de Deus. Amém? Quem crê? Diga amém. Amém? E as características desse reino, primeiro, ele é invisível. Não dá para ser localizado fisicamente, ele está no nosso coração, nós carregamos. Então Deus quer manifestar em nós e através de nós esse reino. O reino de Deus, ele é presente, porque ele atua na vida daquele que segue, crê e ama o Senhor Jesus. Ele transforma a nossa natureza. Ele muda a nossa forma de viver, porque uma vez que o reino de Deus, ele passa a habitar em nós, o Espírito de Deus, ele passa a se mover em nós, algo dentro de nós acontece, é natural, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Não é porque alguém te disse, você pode, você não pode, deve ou não deve, é porque em Cristo Jesus você entendeu, percebeu, discerniu, compreendeu, que aquilo não faz mais sentido para você, para a tua vida. Amém? Então ele transforma. Eu lembro quando eu era criança, o meu pai, ele detestava crente, ele não gostava de crente, ele tinha uma coisa com crente. E eu tinha um vizinho, um vizinho, que ele era crente, tinha 3 filhos, e ele era crente. E aí, a gente queria brincar, como criança, a gente queria brincar, o pai falava assim: não vai brincar com esses moleques não, é crente, vai fazer lavagem cerebral em você. Você vai sofrer lavagem cerebral, que esses caras andam com a Bíblia embaixo do braço, e ele vai fazer lavagem cerebral em você, não vai brincar não. E eu, naquela inocência, eu cresci ouvindo isso. Quem já ouviu isso aí, que crente faz lavagem cerebral? Né? Então eu ouvi. Então eu cresci ouvindo isso. Mas quando eu tive um encontro com o Senhor, quando eu tive um encontro com Jesus, quando eu passei o reino de Deus passou a habitar em mim, e a minha vida foi sendo transformada de dentro para fora, eu entendi que, na verdade, não era uma lavagem cerebral, mas era uma transformação que o Senhor promove naquele que crê, amém? Amém? Eles estão chegando do offside, do coisa dos jovens, pode ficar tranquilo. Amém? Tudo bem, Dani? Então, esqueci o que eu estava falando. Tá. Transforma. Então, transformou, porque havia algo que Deus operou através de mim e em mim,
E ali transformou. Então eu não era, já entendi que isso não era uma lavagem cerebral, mas era algo que Deus estava produzindo em mim. Amém? Assim como Ele tem produzido em nós. Amém? Cada mudança, cada transformação, cada confronto, cada vez que o Senhor nos coloca diante de nós mesmos e nos confronta para dizer, cara, abandona, sai fora, deixa. Cada vez que nós ouvimos esse comando de Deus e nós abrimos o nosso coração e permitimos o Senhor fazer essa virada de chave, é algo que Deus está acrescentando em nós, é o reino de Deus fluindo em nós, amém? Então o reino de Deus também, ele é eterno, ele não vai ter fim, ele é definitivo para todos nós. Nós vivemos ele aqui e nós viveremos ele na eternidade, aleluia, quem crê? Amém? E é poderoso, porque nós jamais temos noção do que Deus ele pode produzir em nós através de simples coisas, de pequenas situações. A palavra de Deus diz que o reino de Deus ele é como um grão de mostarda, que quando ele cai na terra, né, ele cresce e se torna uma grande árvore. Ou seja, começa pequeno, às vezes a gente nem sabe. Por exemplo, você vai pregar o evangelho para alguém, você vai falar de Jesus para alguém, você nem tem noção de onde aquilo pode desdobrar, onde aquilo pode parar. Existe uma história se não me engano, do Billy Graham, e diz que a pessoa que ganhou o Billy Graham para Jesus, que foi o maior evangelista, né, enfim, o maior evangelista da história moderna, diz que a pessoa que ganhou Billy Graham para Jesus, ganhou ele na escola. E Deus tinha uma promessa para essa pessoa, dizendo assim que Ele usaria essa pessoa para tocar nações. E aí, essa pessoa, ele esperava essa promessa se cumprir. E aí na escola, naqueles coisas universitários e tal, ele acabou entregando um folheto para o Billy Graham, pregou para o Billy Graham começou a frequentar, logo aceitou Jesus, enfim, começou a caminhar, e de repente ele mudou de cidade, e esse cara não mais viu o Billy Graham, mas tinha uma amizade com ele. Anos depois, Billy Graham voltou, numa das campanhas dele, voltou para a mesma cidade, e aquele homem foi até lá, nessa cruzada, que era comum na época, nessa cruzada, e ele foi ver o Billy Graham, foi falar com o Billy Graham. E quando ele foi falar com o Billy Graham, diz a história que Deus falou para ele assim, eu falei que usaria você para tocar as nações, mas não disse que era através de você, mas Deus usou ele para ganhar o Billy Graham, que tocou todas as nações da terra. Então nós não podemos desprezar, porque o reino de Deus que habita em nós, às vezes parece coisa simples, mas ele é poderoso para criar grandes coisas, amados. E o desafio que nós temos nessa noite é permitir, e foi isso que o Senhor, essa é o entendimento que o Senhor quer que nós tenhamos, é permitir, em nome de Jesus, que esse reino flua através de você. Talvez até hoje você não tinha compreendido que um poder tão grande habita dentro de você, uma autoridade tão grande habita dentro de você, que um Deus tão grande habita dentro de você, mas essa é a realidade. E esse Deus quer se manifestar através de você. E a unção e poder do Espírito para mover a tua vida nessa direção. E Deus quer te levantar neste tempo. Amém? Fala para a pessoa que está ao teu lado, Deus vai te levantar neste tempo. Porque o reino de Deus habita em você. O reino de Deus não está aqui, não está ali. O reino de Deus está em nós. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos.